Oi pessoal, tudo bem? Vou estar demonstrando para vocês dois tipos de fonte que fiz para estar ligando ou alimentando esse novo módulo High Volt. Eu não trabalho com isso, sou apenas um hobbyista, já montei vários projetos neste segmento, entre outros. Eu tenho um gosto imenso ou vício pelo áudio, pelas músicas, também tenho certo conhecimento em todos os processos que compõem este sistema. Desde as ligações básicas, impedância de entrada, balanceamento, equalização, crossover, limite, inversão de fase, classificação de amplificadores e tipos de caixa do estilo sexta ordem. Eu tenho som que segue o padrão profissional composto com 4 cornetas Snake 3085, 4 tweeters Silênio ST302 e 4 alto-falantes de 18 polegadas da marca Unigauss de 800 RMS a 8 ohms. Mesmo eu montando um amplificador estéreo A e B ou digital do zero com a potência média de 3.500 watts RMS a 2 ohms, ficaria muito caro. Não só amplificadores, e sim todos os equipamentos ou aparelhos do som profissional é muito caro. Por isso, hoje em dia muita gente opta em montar um som de carro para usar em casa, como as caixas Bob. Muita gente que tem som profissional não sabe que pode ser utilizado um processador 12 volts de carro em um som profissional do estilo padrão REC. Este processador automotivo ele tem um custo muito bom e uma ótima funcionalidade, mas o ideal é aplicar no mínimo a um sistema de 2 vias. Basicamente a única diferença em comparação com o processador profissional é o tipo de entrada ou saída balanceada. O processador de carro usa conexão RCA não balanceada. O processador profissional usa a conexão do tipo Canon ou P10 estéreo balanceado. Fora isso, todos os aparelhos têm impedância de entrada e a inversão de fase não quer dizer que é só inverter a polaridade dos fios, positivo e negativo, não é isso. O balanceamento tem 3 polos, que geralmente usa a conexão do GND ou center tape, mais o negativo e positivo do pré, que trabalha em bridge. Creio eu que na conexão RCA, o negativo ou aterramento será sempre o mesmo, e o núcleo, o meio, o pré-amplificador é que vai determinar se vai jogar a frequência para cima ou para baixo. Uma coisa que eu não concordo e acho desnecessário é fazer o cálculo de alinhamento de delay interno, que é referente à posição do alto-falante ou drive ou tweeter embutido na própria caixa. Outra coisa que todo mundo erra ou é forçado devido ao espaço do veículo é o tipo de caixa ou litragem equivalente para o alto-falante instalado. Paredões não me enchem nem um pouco os olhos, até toca por ter uma certa quantidade, mas prefiro 1000 vezes as caixas de sons profissionais. Vou estar utilizando um sistema de 2 vias, o ideal certamente seria um sistema de 3 a 4 vias estéreo. Mesmo você tendo 3 ou 4 vias com o corte certo exato para o seu drive, te indico a estar utilizando o capacitor no mesmo. Particularmente uso 2 vias mono, o grave atenuando aí a frequência até 120, 140, 160, lógico, vai depender do estilo do alto-falante e do tipo da caixa. A caixa de alta ou de médio ou médio agudo de 2 ou 3 vias, o corte fica acima de 120, 140 a 160 até 18K. Logicamente, vai depender do tipo de caixa ou do tipo de falante ou drive. Eu prefiro utilizar a caixa de alta com divisor de frequência, assim como as caixas profissionais utilizam. Um sistema que é antigo e eu gosto muito é a caixa SB850 com 2 falantes de 18 e a caixa de alta AKF850. É um kit muito interessante e basicamente toca todas as frequências. E caixa de grave de sexta ordem eu gosto muito da Norton 221, SB1000, AT18, entre outras. E um amplificador desse certamente toca várias caixas dessa, e com 2 amplificadores você consegue ter um super som tocando basicamente todas as frequências. Independente da classificação ou do tipo do amplificador, ele pode funcionar ou ser alimentado por vários tipos de fonte, como trafos isolados, autotransformadores ou fontes eletrônicas. A classificação desse módulo High Volt para mim quer dizer somente que ele não tenha fonte interna. Geralmente todos os amplificadores que trabalham acima de 1000 watts RMS usam a voltagem simétrica com a média de 90 mais 90 DC
e no caso do módulo High Volt, por ter dois canais já fechados em bridge, usa somente alimentação mais B e menos B, e não é necessário o GND ou center tape da fonte. Tanto o módulo High Volt quanto o amplificador profissional, que tem pré-amplificadores proteção, geralmente esse circuito tem duas alimentações, composta de alta e baixa tensão. Amplificadores que utilizam autotrafo, ele tem o pré-isolado com transformador ou com óptico acoplador. Transformador isolado não é só para isolar o risco de choque, é para ter o center tape e assim atingir uma voltagem maior do que a sua entrada. Por exemplo, os modelos que é ligado em 110 conseguem ter dois secundários com a média de 7,5 mais 7,5 que retificado e filtrado chegam a média de 200 volts DC. Então pessoal, comprei este amplificador e um processador automotivo com o intuito de utilizar em meu som. Eu tenho um amplificador que eu próprio montei do zero, peça por peça ou placa por placa. Enfim, eu estava com interesse de alimentar este módulo High Volt na mesma fonte. E em paralelo utilizar o canal AB para tocar o médio agudo. Não é possível ligar o módulo High Volt na mesma fonte, tem que ser uma fonte dependente, devido à fonte do amplificador A e B ter o center tape ou balanceamento interligado com a conexão RCA. Uma fonte para segurar toda essa potência na impedância mínima, sem bateria, tem que ser uma fonte surreal monstruosa, tanto na retificação quanto nos capacitores. Existem várias possibilidades onde você pode estar montando e fazendo assim a alimentação do seu amplificador. Este módulo trabalha na tensão mínima de 140 volts DC e a sua tensão média de trabalho é de 227 volts DC, equivalente a 18 baterias ligadas em série, sustentando a impedância de 0,5 ohms. Mas ele suporta a voltagem até 275 volts DC. Eu não sei se um único transformador potente consegue segurar toda essa potência, ou se é necessário de 2 a 4 transformadores para formar uma única fonte potente. Ponte de diodo você consegue encontrar de 100 a 200 amperes por 1600 volts. Comercialmente temos ponte de 50 amperes por 600 volts. Os filtros megacapacitores com alta capacitância e voltagem são muito caros, tipos de 22.000 por 100 volts ou 22.000 por 200 volts. Para você montar uma fonte com baixo custo e uma boa eficiência, você pode estar utilizando duas pontes de diodo de 50 amperes em paralelo e estar utilizando 4 capacitores eletrolíticos de 10 a 15.000 por 63 volts ligado em série. Eu consegui negociar pelo site do Mercado Livre 10 capacitores e 4 pontes de diodo por R$ 283, já com frete incluso. Aqui eu montei dois tipos de fonte, uma foi ligada direto à rede elétrica de 110 volts e a outra foi ligada a um transformador isolado. Em ambas fontes, os capacitores foram ligados em série. No transformador, as pontes de diodo ficou uma em cada secundário, sustentando dois capacitores em série. Até tem center tape, mas só foi ligado utilizando a voltagem de mais B e menos B. A ligação direto na rede é muito perigosa. Aqui eu utilizei pontes de diodo em paralelo, ligando a rede elétrica de 110 volts, sustentando a série dos capacitores. E como a rede tende a gerar ruído, fiz um filtro colocando indutor e capacitor para assim diminuir o ruído da rede. Eu consegui acoplar esse projeto dentro de uma fonte ATX de computador. Não dá para utilizar o conector ou o cabo de AC original, é fino e perde muita amperagem. O ideal é colocar na entrada uma tomada de 20 amperes independente com fio de 4 a 6 mm e na saída de 8 a 10 mm. Aqui, como eu vou estar ligando a impedância de 2 ohms, um fusível de 15 a 20 amperes sustenta muito bem. Esta fonte que ficou ligado direto na rede elétrica consegui atingir no máximo 170 volts. Até que tocou bem. Esse sistema é perigoso até mesmo para os outros aparelhos que estão interligados em série, pois aqui neste caso a energia passa pelo cabeamento ou pela conexão RCA. Esse sistema está ligado no processador, o processador tem como a fonte de sinal um Bluetooth, o módulo High Volt eu liguei para tocar o grave e o meu amplificador profissional está tocando médio e agudo. Não houve curto na entrada RCA, nem rame. Creio eu que foi devido ao pré-amplificador do High Volt utilizar uma voltagem auxiliar de baixa tensão e ter uma certa isolação na entrada. A fonte utilizando o transformador tocou muito mais, pois a voltagem total é bem mais alta.
Eu tentei até fazer um dobrador de tensão regulável, utilizando resistência, ligado direto à rede ao meio dos capacitores, mas a resistência esquentou muito e a tensão estava subindo continuamente. Não achei seguro, por isso eu não liguei. Para subir essa tensão, talvez com um único rolamento primário, do tipo que é utilizado nos amplificadores autotrafo, para assim elevar a tensão no meio dos capacitores, que de certa forma não será isolada. Então pessoal, você que tem interesse de ligar seu módulo High Volt direto na rede, é interessante você utilizar o indutor e esses capacitores para filtro. Você pode estar encontrando em fonte ATX de computador velha. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desses produtos, entre outros, estarei deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço.